Existia a expectativa de indicadores vindo do exterior, especialmente Estados Unidos e Europa, que poderiam alavancar os resultados das bolsas de lá e, por consequência, ter uma influência positiva aqui. Mas, curiosamente, não foi isso que aconteceu. E olá, amigos e amigas da Focalize, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso bate-papo da sexta, esse espaço que debatemos os principais pontos da semana e o impacto deles nos principais ativos e o que podemos esperar a partir daqui para a próxima semana. E sempre, como eu faço aqui no início do nosso bate-papo, gostaria de lembrar que episódio 8 do Aposentado Rico já está no ar, disponível para vocês. Essa semana também foi muito bacana o tema. A gente debulhou o livro do Morgan House, Psicologia Financeira, e colocamos para vocês quais são as fases da riqueza. Ficou bem bacana, só clicar aqui. Se quiser ouvir no Spotify, em outras plataformas também está disponível por lá. E em praticamente todos, onde existe a possibilidade de transmissão, a gente colocou. E eu queria deixar de cara aqui um presente para vocês. Nós já temos aqui o calendário dos resultados do segundo trimestre de 2023. Isso aqui é um ponto bastante importante, principalmente para quem tem posições de prazo um pouco mais longo e gostam de acompanhar as empresas das quais estão posicionados com um pouco mais de recursos. Então, vou pedir para o pessoal colocar o link aqui, é só vocês clicarem nesse link que vocês já conseguem fazer o download desse relatório, para vocês terem o calendário de divulgação do resultado das principais empresas do Brasil no segundo TRI de 2023. Muito bem, e essa semana o que aconteceu? Eu até tinha uma expectativa positiva para a Bolsa Brasileira, esperando algo positivo vindo de fora. Porque semana passada a gente já teve os nossos próprios guidances aqui, ligados à questão da reforma tributária. E existia a expectativa de indicadores vindo do exterior, especialmente Estados Unidos e Europa, que poderiam alavancar os resultados das bolsas de lá e, por consequência, ter uma influência positiva aqui. Mas, curiosamente, não foi isso que aconteceu. E já vou mostrar para vocês a performance das bolsas lá fora. E ao contrário do que eu esperava, hoje estamos fechando aqui praticamente no gráfico semanal com a bolsa no negativo. O dólar recuou um pouco, mas a taxa de juros também subiu. Então, os principais indicadores que a gente costuma dar uma avaliada aqui no nosso bate-papo, eles andaram na posição contrária, à exceção do dólar, que caiu um pouco. Eu já vou mostrar o gráfico aqui para vocês. E lá fora, o principal drive foi justamente os dados positivos que saíram em relação à inflação, indo cada vez mais próximo do núcleo, o que aumenta a possibilidade, talvez, da não necessidade de espichar tanto o ciclo de aumento da taxa de juros, mas especialmente saíram dados do nível de confiança dos consumidores. Muito positivo. Também já vou mostrar o VIX para vocês, que também se demonstra no gráfico VIX. Mas eu também tenho uma posição bem particular. Meu sócio, que a gente trabalha na parte de construção lá na Flórida, esteve aqui essa semana, e os nossos negócios por lá deram uma alavancada nas últimas 2 semanas, inclusive já com aumento não só na procura por parte dos imóveis, como nos níveis de preço. Os níveis de preço chegou seu auge no meio do ano passado, né? Começou uma curva de inflexão, chegou no seu momento de mais baixa em maio desse ano agora, e de junho em diante voltou a subir, e agora já começa a ter um movimento ascendente nos preços novamente. Então também é um sinal interessante. O setor de imóveis, o setor de construção de uma forma geral, ele tem um impacto muito relevante na economia americana, e são sinais reais, né, de coisas que estão acontecendo e refletem exatamente o que os indicadores também apontam. Então, talvez, lembra quando se falava da recessão americana, aquela coisa toda, talvez não aconteça de forma tão intensa, e por isso que as bolsas por lá já começam a subir também. Mas não impactou de forma positiva aqui na Bolsa Brasileira, como vocês podem ver.
Estamos com um gráfico semanal do Ibovespa, fechando aqui com uma queda de 1,80. Essa semana fizemos nova mínima, não fizemos nova máxima, fechamos abaixo do patamar de fechamento. Fizemos já o teste da média de 9, ainda nenhuma alteração na tendência mais longa, porque as médias estão todas alinhadas no sentido ascendente, os preços estão acima de todas as médias, especialmente da média de 9. O que ocorre aqui é uma consolidação de preços já há 3 semanas. Então, há 6 semanas. Então, estamos há 6 semanas aqui, trabalhando nesse intervalo entre 116 e 120 mil pontos. Na semana passada, eu já apontava a possibilidade aqui, tendo em vista praticamente a terceira tentativa de rompimento, caso fosse possível, né, talvez a nossa bolsa pudesse alçar voos mais altos. Se eu coloco o gráfico diário, fica até um pouquinho mais claro aqui de visualizar esse retângulo. E reparem também, inclusive os preços permanecem em cima da média de 21 períodos. Ela vem sendo testada, ela foi testada há 4 pregões atrás aqui, mas logo em seguida com uma boa recuperação de preço, fechou com esse martelo de cauda longa acima. Teve um pregão bastante forte ontem, aqui sim influenciado por dados vindo lá de fora, mas hoje um engolfo de baixa aqui devolvendo, dando a impressão que podemos ainda continuar andando lateral, no mínimo, talvez por mais uma semana. E quando a gente olha para o dólar ele veio fazer aquele teste lá do fundo, onde agora 5 passa a ser uma referência de resistência, e desde lá, dólar enfraquecendo, já estamos muito próximos de testar novamente aquela região lá dos 4,75, dando claro sinal da continuidade do movimento descendente na moeda americana. E eu vou mostrar o DI 25, que primeiro eu mostro o DI 24, aqui permaneceu levemente ascendente, né? Então não mudou muito o quadro, mas o DI 25 ele subiu um pouquinho. Então a expectativa de taxas de juros para um prazo um pouquinho mais longo, né, ela subiu um pouco. Isso também impactou de forma negativa as empresas que necessitam justamente desse fluxo, né, do custo de capital mais alto. Então a gente já nota ali empresas de varejo caíram um pouco mais, empresas de tecnologia, empresas de construção devolveram parte daqueles movimentos ascendentes. Isso, obviamente, que acaba refletindo diretamente na formação do índice, e é um dos motivos, talvez, que o nosso índice caminhou um pouquinho mais lento essa semana. E quando olhamos para o que está acontecendo lá fora, é justamente o contrário, né? Dá só uma olhadinha no S&P, montou o pivô de alta, depois do rompimento do topo duplo, aqui a formação do pivô, já caminha fortemente em direção ao topo anterior. Nasdaq não está diferente, como vocês podem ver, também rompe o topo duplo, monta pivô de alta. Europa recupera-se totalmente na sua movimentação de preço, uma recuperação em V, né? Fica muito claro aqui no gráfico. E aqui eu queria mostrar para vocês o VIX, que é o índice do medo, né? O índice de volatilidade, está no menor nível dos últimos 3 anos. Então, isso é um dado bastante interessante e ele está bastante alinhado com o relatório de nível de confiança do consumidor, que também saiu essa semana, muito positivo. Então, o consumidor está com menos medo, está com mais confiança. Os indicadores lá, como eu falei, lá dos nossos negócios imobiliários nos Estados Unidos já começaram a dar sinais bastante positivos também. E isso talvez dê uma antecipação de recuperação econômica mais cedo do que se esperava na economia americana. Também vai começar a temporada de balanças, a gente fica acompanhando de perto isso, porque isso também é um guidance bastante relevante, assim como aqui no Brasil. Lembrando, né, a gente colocou para vocês aqui o relatório, onde você consegue ter todo o calendário de quando saem os balanços das principais companhias. É só clicar aqui e fazer o download. Então, presente aqui para vocês. E também lembrá-los que está à disposição o episódio 8 do Aposentado Rico, que a gente está fazendo com bastante carinho para vocês. Pessoal, era isso. Se gostaram, deem seu like, assinem nossos canais. Tenham todos um ótimo final de semana e vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!